Bom dia, pessoal. Meu nome é Soraya. Eu tenho 20 anos, sou convidada aqui para poder falar um pouco hoje sobre inteligência artificial e espiritismo. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu tenho 20 anos, eu curso Ciência da Computação na USC. Eu sempre gostei bastante de tecnologia e eu penso muito em seguir nesse ramo de inteligência artificial, que é mais chamada de IA. Então, eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês. Eu não sou mãe, eu sei que é uma escola de pais, mas eu não sou mãe, mas eu sou filha e eu tenho pais maravilhosos, minha mãe que está aí. Então, eu vim falar um pouquinho sobre a minha visão como filha e depois eu vou deixar um tempinho para vocês poderem falar um pouco sobre também o que vocês acham sobre a IA no dia a dia. Bom, o que é IA? A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que basicamente é uma máquina treinada para poder pensar e tomar decisões que ajudam a gente no cotidiano. Por exemplo, o ChatGPT é uma das ferramentas mais usadas hoje no dia a dia, porque ajuda a gente com a nossa rotina, no dia a dia como estudo. Se a gente quiser fazer algum tipo de receita, por exemplo, pessoas que têm filhos, estão ocupadas no dia a dia com trabalho, faculdade, estudos, quer montar uma receita para a semana, por exemplo, para separar marmita. Ninguém tem tempo de pegar um livro de receita para poder planejar receita. O ChatGPT, você fala qual que é a sua dieta atual e ele vai montar para você todo o planner da semana. Por exemplo, eu quero comer doce uma vez por semana, ele vai o doce com menos calorias possível. O ChatGPT vai passar aquilo, por exemplo. E para quem tem filho, por exemplo, pequeno, que desconfia de algum diagnóstico médico, isso ajuda bastante, porque você pode ir lá e falar: o meu filho tem tais sintomas, tais características, eu desconfio que meu filho tenha tal coisa. Obviamente, ele não vai suprir a necessidade de um médico, mas você não precisa ficar tão em alerta pensando que é uma coisa, sendo que na verdade é outra. Então isso ajuda bastante, tanto para terapia, tanto para diagnóstico médico. Muita gente às vezes pega o resultado de um exame de sangue e manda no ChatGPT e fala o que eu tenho, para poder saber medidas, porque a gente não consegue pegar e diagnosticar a gente. Então o ChatGPT, pela base que ele tem na internet, ele consegue passar um diagnóstico para a gente, que a gente pode chegar no médico pessoalmente e falar o que a gente acha que a gente tem, por exemplo. Pode ter que ficar caçando 1000 soluções. Então o ChatGPT é uma dessas ferramentas. Outra, por exemplo, que usa IA é mapa como o Waze e o Google Maps. Por exemplo, quando quem dirige aqui, quando está dirigindo, a gente vai para a direita, só que na verdade era para ter ido para a esquerda. O Google Maps ele faz de novo a rota, porque ele vê com a inteligência artificial qual é a melhor rota para evitar o máximo de trânsito possível. Outra aqui, recomendação de filmes e músicas, que é a Netflix e o Spotify. Por exemplo, como que o algoritmo, a inteligência por trás, sabe o que a gente gosta. Ele analisa com tudo que a gente curte, todos os likes que a gente dá. Então, ele vai mandando pra gente o que a gente gosta de ver. O ChatGPT, por exemplo, em alguns casos não é recomendado algum tipo de pergunta. Não dá para você basear 100% nele, porque ele também às vezes responde o que a gente quer ouvir. E ele comete erros. Esses dias, por exemplo, eu pedi uma conta para ele de matemática básica e ele errou. E eu pedi para ele falou assim: arruma para mim, por favor. Ele falou: perdão, eu errei anteriormente e mandou a resposta certa. Então não dá para a gente confiar 100% neles, porque é criado por humanos. E humanos erram e ainda mais as máquinas vão errar ainda mais. Então é sempre a gente poder pensar com a nossa ética e a parte do que a gente acha certo e o que a gente acha errado, para a gente poder ponderar as respostas do ChatGPT ou de qualquer outra IA que exista. O progresso na visão espírita. Kardec sempre disse que o progresso moral e o progresso material vão estar sempre andando juntos com a humanidade, mas nem sempre isso está ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, nós estamos avançando muito tecnicamente, mas ainda existem muitas guerras pelo mundo. Por exemplo, está acontecendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, acontece muito debate de religião ainda. Então, por mais que o mundo esteja avançando tecnicamente nas tecnologias mais inovadoras possíveis, moralmente a gente está muito fraco ainda. A gente não sabe, às vezes, distinguir o que é certo do que é errado. Então, tem uma citação no livro do... Cadê? Aqui, ó. Essa pergunta é feita no Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta foi: decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. O que está falando? Que o conhecimento geral chegou, a gente tem esse conhecimento geral, mas nem sempre temos o conhecimento moral ainda. Então a gente está correndo atrás, enquanto a gente está tentando ser bom em muita coisa técnica, como mandar foguetes para o espaço, a gente não está sendo distinguir o certo do errado por enquanto. Exemplos positivos da IA, a medicina, por exemplo, diagnósticos rápidos, você pegar e mandar uma imagem de um raio-x, de um ultrassom, alguma coisa assim, o resultado de um exame de sangue, ele vai poder filtrar para a gente, entre todas as doenças, todos os diagnósticos possíveis, ele vai poder filtrar um pouco do que a gente acha que a gente pode ter. Então, ele vai dar respostas mais certeiras. Acessibilidade, por exemplo, o WhatsApp agora tem aquela função de comando por voz. Então, você fala o que você quer que seja digitado e logo ele digita. Então, às vezes a gente está dirigindo, às vezes a gente está na correria, lavando louça, na correria do dia a dia, e pode gravar por voz. Isso ajuda tanto a gente na correria do dia a dia, quanto pessoas que têm algum tipo de deficiência na fala. Então, isso ajuda bastante no dia a dia também. Plataforma de educação,
porque nem todos os alunos são iguais. Isso é uma coisa que a educação ainda tem que aprender, que as pessoas não são iguais. Tem pessoas que têm um QI mais alto, outras pessoas que têm uma deficiência intelectual, alguma coisa assim. E essas plataformas precisam ser adaptadas para essas pessoas, porque nem sempre as pessoas vão aprender no mesmo ritmo. Então, é importante que a IA veja como que está o padrão da pessoa de resposta, como que está o nível que ela está aprendendo, quanto ela está avançando nas aulas por dia e por semana, para ele poder adaptar para a pessoa um cronograma. Porque um cronograma fixo nem sempre vai funcionar para todo mundo, assim como na escola, cada um tem um método de aprendizagem. Polêmicas da inteligência artificial. Como o Espiritismo nos orienta. Um dos maiores medos das pessoas é a perda de empregos, já que as máquinas podem realizar tarefas antes feitas por humanos. Isso aconteceu na Revolução Industrial, como nós sabemos, as máquinas tomaram conta, por exemplo, vieram tratores, vieram vários tipos de máquinas e tomaram conta de muitos empregos das pessoas. E as pessoas acabaram perdendo emprego e acabaram ter que estudando outras profissões e adaptando essas profissões para suas vidas. Isso está acontecendo atualmente. Eu, por exemplo, eu trabalho como programadora e o ChatGPT já faz quase todo o meu trabalho. Então, eu não tenho mais tanto trabalho como antes. Então, eu tenho que me adaptar para conseguir outras formas de trabalho. Mas isso não significa algo ruim, porque a gente tem que sempre estar se adaptando no dia a dia para a gente poder aprender mais. Então, enquanto que as pessoas veem que está acontecendo muita perca de emprego, ao mesmo tempo a gente está evoluindo. A gente só tem que ver aonde que isso vai chegar para não substituir todos os empregos do mundo, e a gente tem que ver como que a sociedade vai evoluir até lá. Porque tem muito debate. O que vai acontecer depois que a IA pegar todos os empregos, digamos assim? Então, a gente precisa... A gente ainda não tem o conhecimento técnico e moral para a gente saber o que vai acontecer depois disso. A gente pode tentar debater o máximo possível, o máximo de soluções, mas a gente ainda não vai ter uma resposta certa para isso, porque a gente não é evoluído moralmente ainda para ter uma resposta exata. Assim como se a gente vivesse quando teve a Revolução Industrial, a gente não tem uma resposta para saber o que ia acontecer, porque a gente jamais pensou que a gente teria tudo na palma da nossa mão como a gente tem um celular. Então, isso é algo que, por mais debates que possam ter, a gente nunca vai chegar numa resposta exata. Então, não adianta muito ficar brigando por esse tipo de polêmica que vai acontecer, porque a gente nunca vai conseguir chegar na resposta. A gente só tem que se esforçar para aprender novas tecnologias, ou o que for que seja a profissão, para poder se destacar mais no mercado. Uma outra polêmica é o uso da inteligência artificial em decisões que impactam a vida das pessoas, como diagnósticos médicos, aprovações em empresas e decisões judiciais. Recentemente, teve uma notícia que surgiu que uma pessoa foi fazer uma entrevista de emprego pelo computador e ela simulou a sua voz e simulou o rosto. Ela não era a pessoa de verdade por trás daquela câmera. E ela foi aprovada. Então, uma pessoa simulando o rosto e a voz, que não são verdadeiros dela, ela com o ChatGPT do lado para responder as perguntas dos recrutadores, isso é um mau uso da IA, porque ela não está sendo honesta para poder passar na vaga de emprego e roubando o emprego de pessoas que estavam roubando a vaga de pessoas que estavam realmente se dedicando para aquilo. E isso foi pego depois dela ser aprovada. Até onde vai o uso da IA? Até onde a gente pode usar isso para o nosso bem ou não? Porque para ela está conseguindo o emprego dela, mas ela está perdendo, está sendo desonesta em relação às outras pessoas. Então, será que deve ter uma lei para isso? Qual o limite para o uso desse tipo de IA, para você poder simular rosto? Hoje em dia está muito fácil pegar um rosto de uma pessoa famosa e fazer um vídeo dela falando, mudar a voz dela com um vídeo original e mudar a voz dela. E é muito fácil passar despercebido por isso e a gente acreditar. Então, até onde vai isso? Será que devem ser criadas leis para isso? E também como decisões que impactam a vida no dia a dia. Por exemplo, diagnóstico médico. Se eu mandar aqui no Google, estou com uma dor no pé, ele vai falar que eu estou com uma doença rara. Se eu mandar no ChatGPT, ele vai falar outra coisa. Então, quem que vai ser responsável por essa resposta que ele dá? Em quem a gente deve acreditar 100% assim? A gente deve criar o ChatGPT, a gente deve criar a empresa que criou o ChatGPT, o programador por trás. Então, a gente tem que ser sempre ético e moral para saber no que a gente vai acreditar. Nunca colocar todas as nossas expectativas naquilo porque é uma máquina pensando por trás. Quem tem pensamento, consciência e alma somos nós, e a gente deve ficar sempre atento a isso. Principalmente para quem tem filho, porque no dia a dia, jovens como eu, que tenho 20 anos, já estou sempre no celular também, e as crianças nascem e já estão com o celular na mão. Então, quem está sendo responsável por aquilo que os filhos assistem? Porque as crianças têm acesso a tudo. Minhas sobrinhas já sabem ligar a televisão e colocar no YouTube. Então, quem está sendo responsável pelas crianças vem. Hoje, com a inteligência artificial, está mais fácil monitorar isso também. Para quem é pai e mãe, tem uma criança, a criança de 12 anos às vezes precisa ter um celular na escola para fazer trabalho. Mas será que aquela criança está sendo vigiada o conteúdo dela? Hoje tem vários aplicativos que você consegue monitorar. Você coloca a sua conta do Google no celular, consegue acessar o que a criança está vendo, monitorar
tempo de aplicativo, porque mesmo que a criança ou adolescente não faça besteiras, digamos assim, na internet, ainda é possível que ela passe 3, 4 horas no Instagram. Então é possível que você controle o tempo de uso disso. Então saber sobre inteligência artificial, os benefícios e os malefícios dela, faz também que a gente controle os jovens que estão por vir por aí. Porque gerações para trás, de uns anos para trás, não tem acesso como a gente tem. Para vocês, por exemplo, algumas pessoas ficar sem celular por um dia, tudo bem, uma semana. Para alguns, não. A pessoa nasce com celular e se não está com celular, já dá abstinência já. E isso precisa ser controlado, principalmente para as pessoas não crescerem com vício. Aqui eu falei da citação, que está no Livro dos Espíritos, que o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E a resposta foi, como eu citei anteriormente, decorre desse, mas nem sempre segue imediatamente. Os desafios éticos da IA. Tomada de decisões automatizadas. Sistemas de IA já estão tomando decisões em áreas como justiça criminal, saúde e segurança. Como eu disse, a inteligência artificial já está tomando muitas decisões em todos esses ramos, privacidade e vigilância. Por exemplo, quando a gente entra em algum site, algum aplicativo, eles já pedem todos os nossos dados. Será que isso é certo? A gente nunca lê aqueles dados, nenhum. Os termos e condições de serviço, a gente nunca lê, a gente passa. Será que a inteligência artificial precisa de todos esses acessos? Hoje em dia, eu falo uma coisa perto do celular, daqui a 10 minutos já tem um anúncio do que eu estava falando. Daqui já tem um anúncio na televisão, no YouTube, a câmera do computador sempre está na nossa cara, por exemplo. Então, será que é certo a gente tampar aquilo ali? Porque está tudo sendo monitorado. Se a nossa voz está sendo monitorada, quem dirá a nossa imagem? Às vezes é coisa... Outro dia eu estava falando sobre inteligência artificial na faculdade. Eu estava conversando numa roda de amigos e daqui a pouco aparece uma notificação. Você tem interesse em aprender sobre cursos sobre inteligência artificial? Eu nem tinha pesquisado. Ela simplesmente apitou o celular e mostrou. Então eu estou sendo ouvido o tempo todo pelo celular. A gente leva o celular no banheiro, a gente leva o celular para o quarto, a gente leva o celular para todo lugar, a gente está sendo monitorado o tempo todo. E será que isso é certo? Os nossos dados pessoais? A gente fala assim, não coloquei meu cartão de crédito na internet, mas a gente está falando coisas, às vezes, muito maiores do que cartão de crédito. Coisas muito mais secretas, digamos assim, do que cartão, e o celular está ouvindo o tempo todo. E como eu falei, da responsabilidade moral, se uma IA causar um dano, quem é o responsável? O programador, a empresa ou a máquina? Como eu citei, o caso da IA, da pessoa que simulou o rosto dela e a voz dela com uma IA. Quem que está sendo responsável por trás disso? É a pessoa que está usando a IA para o mal? É a empresa? É a legislação que não colocou uma lei para isso, porque todo mundo pode usar abertamente? Eu posso aqui agora simular o meu rosto para vocês em qualquer momento. Então, quem que vai ser o responsável por tudo isso? E a IA pode concentrar poder nas mãos de poucos, ampliando as desigualdades econômicas. Questionamento espírita. Estamos realmente progredindo como humanidade, se deixamos muito para trás? Isso aqui está questionando a parte do desemprego. Porque se a gente está progredindo muito, está criando novas ferramentas, mas ao mesmo tempo, como eu falei, a gente está tirando emprego de muitas pessoas. Será que a gente não está aumentando a desigualdade social? Muitas pessoas que estavam se esforçando, conseguindo novas profissões, por exemplo, a minha área de TI. Muitas pessoas agora, muitos jovens, estão focando nessa área. Será que daqui a uns 10, 15 anos essa área já não vai ter acabado? Será que a inteligência artificial e os computadores já não vão ter conseguido tudo, já não vão estar fazendo tudo? E essas pessoas, será que elas vão ficar sem profissão? Será que vai ter acabado cursos de faculdade? Então a gente tem que pensar isso. Ao mesmo tempo que a gente está evoluindo tecnicamente, será que a desigualdade social não está aumentando tanto? Não vai ter uma resposta certa para isso, porque cada pessoa vai ter uma opinião. A desigualdade social pode aumentar, assim como vários outros fatores também aumentam a desigualdade social. Mas a gente tem que ir atrás disso para poder pensar moralmente, eticamente, também nós sozinhos, mas também como sociedade. Porque vai demorar para a gente ter uma resposta certa, porque é tudo muito novo. O YouTube foi criado em 2005, por exemplo. E agora já tem o Instagram, já tem o TikTok, já tem tudo essas coisas aí. E daqui a pouco, daqui a 5 anos, vão falar o que era o WhatsApp, o que era o YouTube. Vai ter coisas muito maiores no futuro que a gente precisa estar adepto a isso. Porque a cada 5, 10 anos, um ano, o ChatGPT foi criado em 2019, 2020. Então essas coisas a gente pisca. E como que é a vida sem ChatGPT hoje? Como que a gente faz uma planilha no Excel de uma rotina no seu ChatGPT? Eu, por exemplo, eu trabalho e faço faculdade. Eu saio 7 horas da manhã de casa e chego meia-noite em casa. E eu falei para o ChatGPT, eu preciso criar uma rotina, meus horários são esses e o final de semana é esse. E eu preciso estudar isso e fazer isso em casa. Por favor, monta uma rotina para mim. E ele mandou um arquivo no Excel pronto. Eu posso pedir um Excel, posso pedir um PDF. Quanto tempo vai demorar para eu poder pensar numa rotina, para eu poder organizar meus horários, para eu poder montar o arquivo no Excel? Então isso ajuda muito, não só a gente, como adultos assim, mas também as crianças, por exemplo. Eu quero que meu filho
tenha 1 hora de leitura, 2 horas de TV de manhã, 2 horas de tarde, quero que ele vá para o futebol, para o judô, o que quer que seja, e esse é o dia dele e o final de semana. Aí você vai lá, você fala a rotina do seu filho e vai montar todo o esquema lá e é só você seguir. Se você não gostar, você fala, outra pergunta, mude isso, mude aquilo. A gente ia demorar horas, dias para poder pensar nisso, sem o GPT, com o ChatGPT a gente faz em 10 minutos o negócio desse. O papel do espírita e dos pais no mundo digital. A tecnologia digital é uma ferramenta poderosa que pode aproximar ou afastar as pessoas. Como espíritas, somos chamados a ser agentes de luz, levando a caridade e a paz não apenas presencialmente, mas também no mundo virtual, nas redes sociais, chats, e-mails e aplicativos. Temos a oportunidade de praticar a empatia, o respeito e o amor ao próximo. Muitas vezes, as redes sociais podem ser palco para discussões tóxicas, fake news e intolerância. Nosso papel é combater isso com a força do exemplo, compartilhando conteúdos positivos e ajudando a conscientizar quem está ao nosso redor. Não só como pais, para quem é pai aqui, mas também como espíritas e cristãos e pessoas boas que nós somos, nós precisamos sempre conscientizar as pessoas, porque política é o que é mais visto de debate nas redes sociais, religião, e para que a gente vai discutir tudo isso? Para que a gente vai discutir tudo isso de uma forma tóxica e sendo levado por fake news? É muito fácil a gente pegar o vídeo de um político agora, colocar o rosto dele e mudar totalmente a fala dele com a mesma voz, com o mesmo movimento da boca. E a gente vai acreditar, porque a gente acredita em tudo que a gente vê. Alguém manda um vídeo no WhatsApp, no grupo da família, a gente clica e fala, nossa, eu vou compartilhar para 50 pessoas. E a gente está espalhando fake news cada vez mais, então a gente precisa ter certeza das fontes que a gente acredita. Tem muitas fontes confiáveis por aí, mas também tem muita fonte que não é nada confiável. Então a gente tem que se adaptar muito a isso. Tem muito tipo de filme, muito tipo de documentário que é possível a gente assistir. Inclusive, eu vou recomendar para vocês aqui, tem um chamado Dilema das Redes na Netflix, que ele fala sobre como as redes sociais impactam a vida dos adolescentes. Eles mostram, por exemplo, como que um adolescente é no dia a dia sem um celular. Os pais pegam o celular, colocam no cofre e fecham. E tem hora para poder desligar. É por horário. Você cronometra, só pode tirar daqui a 5 horas o celular, 6 horas. O filho fica doido porque está sem o celular perto. Chega uma notificação, a criança já olha para o celular assim e fica, meu Deus, o que é aquilo? É o Instagram? É o e-mail? E fala como que as tecnologias hoje em dia são usadas para manter a gente o máximo de tempo possível na rede social. Por exemplo, o dono do Google falou que o Gmail, as cores são pensadas para manter a gente o máximo possível. Às vezes a gente vai, não, só vou olhar um e-mail, daqui a pouco você está olhando e-mail de 3 anos atrás, que nem serve mais. Então, é tudo programado. Cores, paleta de cores, é tudo programado para a gente poder passar o máximo de tempo possível nas telas. Vídeos curtos como o TikTok e o Instagram, a gente não assiste mais um vídeo no YouTube de 20 minutos. Parado, sem fazer nada, porque a gente não consegue. É 30 segundos no YouTube, 30 segundos no Instagram, 30 segundos no TikTok. Então a gente não consegue mais parar para ver um filme. Para ver um filme de 1 hora e meia, a gente leva 3 dias. Porque a gente assiste de meia em meia hora, ou enquanto a gente fica no celular. E o quanto isso não faz bem para o nosso foco. Então esse documentário tem na Netflix. É um documentário meio que um filme, porque eles vão falando, o dono do Instagram, o dono do Facebook, eles vão falando sobre como as redes sociais são e como nem os filhos deles usam. O dono do Pinterest, eu não lembro o nome dele agora, eu não me recordo, ele falou que o filho dele não pode usar a rede social. Então, ele criou essa rede social, ele usa, todo mundo usa, e para você ver como ele acha que não é seguro, que ele sabe quão viciante é, porque ele que fez, e ele sabe que não é bom para o filho dele usar. Então, se o próprio dono não usa, por que a gente vai deixar os filhos usarem, sobrinhos usarem, a gente mesmo vai usar? Então, tem coisa aí. Então, por exemplo, o dono do Facebook, no notebook dele tem um adesivo na câmera do notebook dele. O notebook dele fica o dia inteiro, por que ele tampa aquela câmera? Ele sabe que está sendo vigiado o tempo todo. Então, por que o celular fica longe quando ele está tendo uma reunião importante? Porque ele sabe que ele está sendo ouvido o tempo todo. Imagina o dono do Facebook falando alguma coisa e o celular ouvindo. Daqui a pouco sai nas mídias, porque a gente nunca sabe. Ok, é uma notificação do Google com algum tipo de notificação de promoção, mas daqui a pouco pode surgir alguma coisa, alguma fala dele sair por aí, ser gravada, alguma coisa assim. Porque se a gente está sendo escutado o tempo todo, não tem filtro do que a gente vai falar ou não. Então eu recomendo muito assistirem esse documentário / filme, que é o Dilema da Redes na Netflix, é muito bom, ele retrata como os adolescentes são nas escolas, com rede social, sem rede social, o quão impactante é. Na parte do bullying também, tem uma menina no comentário que ela tira muitas fotos dela, ela se arruma, coloca maquiagem só para poder tirar foto e ela tá em casa. E ela fica se comparando com outras meninas nas redes sociais. Por quê? Porque o Instagram faz isso. Você tá lá, nossa, eu tô muito feliz com o meu emprego novo. Eu tô muito feliz com a minha faculdade. Você entra no Instagram 2 minutos, tem uma pessoa que tem uma faculdade um pouquinho mais cara.
a pessoa tem uma faculdade, a pessoa tem um emprego que ganha R$ 300 a mais. Ou é um adolescente de 18 anos que já tem um carro que vale R$ 1 milhão. Então a gente se compara, será que eu estou atrasado assim? Só que isso é 0,001% da sociedade e a gente acha que a gente tem que ser igual. Então mostra muito essa parte da comparação também. Agora eu quero saber se isso tudo não vai deixar nós mais burros. É verdade, essa parte. Se nós não vamos ficar, se nós, é um membro do corpo que a gente talvez não vai estar utilizando tanto, né? Porque tudo que você não usa gera atrofia. Então, eu fico preocupado, será que o nosso cérebro também não vai, né? Se não souber usar, evidentemente, né? Sim. Se não souber usar, né? Se não vai ter esse perigo, né? Exatamente, porque tudo é treino, né? Então, se a gente não, como você falou, não ficar exercendo aquilo, por exemplo, só ficar o dia inteiro vendo coisa sem leitura, a gente não vai treinar o cérebro para poder ler alguma coisa. Crianças de 2, 3 anos já têm celular. Às vezes minhas sobrinhas vão lá em casa, às vezes a gente só quer que as bebês aquietam assim para ver TV, assim, só que tem que pensar, não, as crianças têm que se divertir, as crianças têm que saber brincar, a gente tem que brincar com elas. Então, na área de televisão agora, se liga a TV, a gente vai brincar, a gente vai fazer a imaginação de vocês aflorar. Então a gente vai brincar com as bebês, com todos os meus sobrinhos, vai juntar todo mundo e ficar brincando. Depois é tempo de ver televisão, quando todo mundo ficar cansado. Mas chegar e ficar vendo televisão o dia inteiro, a criança não vai exercitar a imaginação, a criança vai crescer e não vai ter lembrança nenhuma com tios, com primos e com irmãos. Isso é muito importante, porque eu tenho centenas, muitas lembranças com as minhas irmãs mais velhas, por exemplo. Elas trabalhavam, faziam faculdade, chegavam e ficavam cuidando de mim, brincando comigo. Elas não ficavam no celular, no notebook, nada assim. Então eu tenho muitas lembranças, essas lembranças que a gente também quer passar, tanto para os filhos quanto para os irmãos e sobrinhos e etc. Então é muito importante ter essas memórias, não ficar o tempo todo no celular, porque quando crescer vai poder ficar no celular, vai poder ter celular, vai ficar adulto, vai ter que mexer muito no Instagram, vai ter que mexer muito no YouTube, deixa isso para mais tarde. Agora é o momento de criar memórias com as pessoas. A gente vai deixar de treinar músculos, deixar de treinar o cérebro com tanta tecnologia assim. Uma coisa que ela falou também sobre a Alexa, que a gente fala agora, faz perguntas, a gente nem se movimenta mais para, por exemplo, o celular está lá do outro lado da sala, a gente nem levanta mais para ver a previsão do tempo. A gente senta no sofá e pergunta para a Alexa quantos graus está lá fora. Tem casas automatizadas hoje em dia que é só você bater palma que a luz acende. É só você pedir para a cortina fechar que a persiana fecha. Então, tem tudo isso, mas é a nossa parte ter conscientização sobre isso para não abusar muito disso. Porque a tecnologia está avançando cada vez mais. Já existe lava-louça que facilita o nosso trabalho de lavar a louça na mão, exercitar o braço, por exemplo. Daqui a pouco vai ter um robô que pega a louça da pia e coloca na lava-louça. E a gente vai ficar sentado no sofá o dia inteiro? Então, isso é mais a nossa conscientização do que a tecnologia por trás. E também de quem desenvolve a tecnologia, por exemplo, esses computadores, aplicativo no celular, de deixar tudo mais fácil de uso. Não... Eu sei que tem todo o marketing por trás, toda a parte de vendas para deixar a pessoa mais tempo nas redes sociais, mas cabe a gente que desenvolve e a gente aprender como cristão, como pessoa, como pais, para poder fazer esses aplicativos de uma forma saudável. Por exemplo, eu faço ciência da computação, a Cauana faz ciência da computação, a gente vai mexer nessa área, a gente se conscientizar do que a gente está fazendo, se a gente está contribuindo para a tecnologia de um jeito favorável ou não. Então, acho que não tem uma resposta muito certa porque vai acontecer com o nosso cérebro, com nossos músculos, mas cabe a gente se conscientizar de não deixar a preguiça atacar, assim. Então, acho que seria mais isso. Assim, algum conselho que você daria pra gente hoje? Algum recado, assim, tipo, gente, isso aqui não esquece. Basicamente, seria para as pessoas não se preocuparem sobre o que a IA está causando de perca de emprego, falta de oportunidade, porque a IA ajuda bastante. E não pensar que é uma coisa ruim que está acontecendo, porque, como eu falei, na Revolução Industrial sempre aconteceu essas coisas das máquinas, então para as pessoas se conscientizarem de que isso vai ajudar bastante, mas de que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Então a gente precisa permitir que a inteligência artificial e qualquer outra tecnologia que surja vai nos ajudar, mas para a gente pode se ajudar também, a não deixar aquilo tomar conta da nossa vida totalmente e também ensinar as pessoas que estão vindo, sobrinhos, filhos e parentes e qualquer pessoa que seja, a ensinar a tomar conta do tempo, controlar o tempo dos usos das redes e tomar cuidado também com o que pesquisa na internet e não confiar em tudo que vê por aí. Seria mais para a gente filtrar com a nossa moral e com a nossa ética, filtrar o que a gente vê e o que a gente fala por aí. Porque, pelo que eu vejo agora, o mais perigoso da inteligência artificial está acontecendo bastante são as fake news. Como eu falei, tanto rosto quanto voz, como textos falando que as pessoas falaram que elas não falaram. Então, meu alerta seria para tomarem cuidado com o que vem por aí, o que sai espalhando. Seria mais para tomar cuidado nisso. E eu gostaria de agradecer vocês, foi isso.
A recomendação do filme que eu falei, que é O Dilema das Redes, que está na Netflix, recomendo muito assistirem, tem bastante a ver com o que eu falei aqui em algumas partes. E foi isso, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, os que não vieram, que não puderam vir também, agradeço, para que eles possam ficar bem, tenham um bom final de semana para todos vocês, agradeço a minha mãe que está aqui presente, a Vanessa estava aqui presente também, os meus irmãos, a minha namorada, o Walter, que todos estão aqui presentes, eu gostaria de agradecer, e todos que estão assistindo aí também, eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Muito obrigada.